Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Os irmãos? Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Todos juntos? Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Amém. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Temos aqui, irmãos, um texto bastante duro, né, do Sermão do Monte, e o nosso pedido é que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele. Nós vamos orar em preparação à pregação da palavra. Vamos nos apresentar mais uma vez nossas vidas diante do Senhor. Você pode pedir a Deus que fale ao seu coração. Peça também por mim, que serei o pregador dessa noite. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Vamos orar nesse momento. Eu gostaria de pedir oração, que o nosso irmão Charles levantasse sua voz em oração, pedindo pela palavra. Vamos orar. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. E hoje nós estamos terminando o capítulo 9 deste Evangelho. Capítulo bastante longo, que nos ensinou muito acerca da pessoa de Cristo, do seu ministério, da obra que ele veio cumprir, também das exigências do discipulado, as exigências daqueles que querem seguir a Cristo, segui-lo em seu reino, no reino em que ele estava inaugurando. E hoje vamos tratar sobre um texto bastante emblemático, bastante profundo, que finaliza toda essa sessão, é exatamente o texto que nós vamos tratar hoje. Marcos capítulo 9, versículos 42 até o versículo 50, até o fim do capítulo. Está aqui projetado ao meu lado, você também pode acompanhar, mas por favor, acompanhe com a sua Bíblia também aberta. Diz assim a palavra do Senhor: E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno,
para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os 2, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém. Até aí a palavra do Senhor. E na leitura a gente já consegue ver o tom, né, da pregação de hoje. O Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Bíblia que o Senhor, na Tua graça, revelou a nós, fez com que ela fosse escrita. São as palavras do Senhor, as palavras de Cristo, aqui registradas, inspiradas pelo Espírito Santo, e que chegam a nós, Pai. Chegam a nós para iluminar o nosso caminho. Chegam a nós, Pai, para nos abençoar, para nos prometer bênçãos, mas também para corrigir as nossas vidas. Nesse momento, Pai, diante desse texto tão duro, tão difícil, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor olhe para nós, teus filhos, teus servos, limitados, falhos como somos, e que o Senhor nos capacite a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos capacite, Pai, a sermos fiéis, sermos crentes obedientes a Ti, Senhor. Crentes restaurados, salvos, perdoados e santos para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda, Pai. Peço pelos meus irmãos, te peço também por mim. Que o Senhor nos ajude a lermos a Tua palavra com fé, com reverência, a atentarmos a Tua voz com confiança, Senhor, e que possamos aplicá-la em nossos corações, para que o Teu nome seja glorificado no nosso meio, Pai, nas nossas vidas e na vida da nossa igreja, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o primeiro domingo do ano de 2026. E é bastante interessante como existe na virada de um ano para o outro, existe meio que uma aura em que as pessoas olham para essa simples virada de calendário, essa simples virada de um dia, como se tivesse algo poderoso em si mesmo. Como se na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, você se torna uma nova pessoa, né? Você se torna uma pessoa que está plenamente revigorada, como uma tela em branco para ser preenchida, né? E todo mundo diz, esse ano, agora vai. Você, de repente, começa a fazer exercício, começa uma dieta nova, começa a estudar para aquele concurso que você está que está na sua, né, na vista, na perspectiva. Você se torna, de repente, um crente melhor, você, né, quer ser assim, pelo menos, você começa um plano de leitura bíblica anual, né? Veja só como nós estamos fazendo aqui na nossa igreja. Mas existe alguma coisa, né, na nossa cultura, nessa virada do ano, que nos faz ter essa ilusão de que você pode desconsiderar tudo que aconteceu antes e dizer, finalmente o ano acabou, né? Foi um ano difícil, um ano, né, atribulado, um ano duro, mas agora não, agora é ano novo, né? Vida nova. É claro que a gente tem que ter cuidado com esse discurso, né? Tem muita superstição aí, né? Tem muita simpatia, tem muita, por que não, idolatria ou ilusões nesse discurso. Mas se tem uma coisa que me pega, é a questão da organização. Pessoalmente, é o momento que eu vou fazer uma arrumação nas minhas coisas, seja em casa, seja também nos meus arquivos digitais, fiz uma faxina no celular, fiz uma faxina no computador, e vou me organizar
agora. Acontece que essas práticas, elas só têm sentido se você tem uma meta, um objetivo. E você tem que refletir. Por isso que eu gosto bastante desse clima de fim de ano e começo de um ano novo. Eu aproveito para fazer aquilo que a gente deveria ser convidado a fazer o ano inteiro, a refletir sobre como estamos vivendo. Se você fez isso nesse momento, você aproveitou esse impulso, esse empurrãozinho da nossa cultura para avaliar a sua vida, é importante. E nas minhas leituras sobre a organização, sobre metas, objetivos e tudo mais, eu me deparei com um conteúdo que eu achei bastante interessante, né? Uma estratégia de organização, vamos dizer assim. O nome dela é a Matriz de Eisenhower. De repente, se você é aqui do ramo da administração, você já ouviu falar disso. A Matriz de Eisenhower, né? Esse Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos no século XX, né? O Dwight Eisenhower. E ele elaborou esse método baseado numa frase dele em que ele disse o seguinte: olha, eu tenho 2 tipos de problemas. O problema que é urgente e o problema que é importante. Só que ele chegava à conclusão de que os problemas urgentes não são importantes e os problemas importantes nunca são urgentes. E aí, baseado, né? Não sei se você vai conseguir visualizar. Estou eu aqui falando sobre isso. É algo que eu tenho lido, né, ultimamente. Mas você visualiza 2 eixos, né, aqui perpendiculares, formando 4 quadrantes. Em um eixo você tem as coisas que são importantes em cima e as coisas que não são importantes embaixo. Tem coisa na nossa vida que não é importante, que é, na verdade, uma distração. Tem coisa na nossa vida que a gente se envolve, perde tempo, investe dinheiro, energia, empenho, gastamos os nossos dias, mas a gente é chamado a olhar e dizer assim: poxa, isso não é tão importante assim, eu não deveria estar dando tanta atenção a essa área da minha vida, ou pelo menos a essas atividades, isso que tem me cobrado tanto. Mas tem coisa que é importante e que deve estar no nosso foco, deve estar na nossa atenção. Então esse é o primeiro eixo, importante e não importante. Importante em cima, não importante embaixo. Está visualizando, né, irmão? Tem um eixo também que é o eixo da urgência. Tem coisa que é urgente e tem coisa que não é urgente. As coisas urgentes são aquelas coisas que normalmente tem alguém nos cobrando. É alguma coisa do seu trabalho que é para ontem, e que você já deveria ter terminado. Aí você está pensando: poxa, isso não é nem tão importante, não vai fazer nem tanta diferença assim. Mas eu tenho um prazo. Eu preciso parar tudo que eu estou fazendo para cumprir essa responsabilidade, essa tarefa. Tem coisa que é urgente, mas não é importante. Veja que coisa interessante, né? Tem coisa que é urgente, que exige a nossa atenção ali rápida, né? A gente precisa dedicar bem e fazer agora. Mas a gente sabe que não é bem tão importante assim. E de acordo com um insight aqui, né, com o entendimento do nosso colega presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ele reconhece que normalmente as coisas importantes, elas não são urgentes. E aí é aquela área da sua vida que ela é extremamente importante, mas porque não tem ninguém ligando para você, cobrando, você vai deixando de lado. E nós temos essa tendência de negligenciar as coisas que realmente são importantes, em nome, ou pelo menos em lugar das coisas que são urgentes, que cobram a nossa atenção, imediata, ou pior ainda, das coisas que não são importantes e nem urgentes. São as distrações. É aquele dia que você passa olhando o Instagram, que não acrescenta nada na vida, e a gente é chamado a parar e dizer assim: isso não deve estar acontecendo. Então veja, olhar, estratégias como essas, e de repente você está se perguntando por que eu estou falando sobre isso no início do sermão, ela deve
fazer com que a gente olhe para aquilo que a gente está fazendo na nossa vida, fazendo, pensando, dizendo, com intencionalidade, a avaliar. Se os ímpios conseguem elaborar um sistema tão elegante como esse, quanto mais os crentes que são chamados a olharem para trás e perceberem o caminho que trilharam. Perceber como nós temos andado. Perceber como está a nossa vida com Cristo, a nossa vida com o Senhor. E agora concorde comigo. Nós estamos falando hoje de coisas que são importantes, mas também são urgentes. Importantes e são urgentes. O Senhor Jesus, ele termina o capítulo 9 do Evangelho de Marcos com um grande alerta da necessidade importante e urgente de que nós devemos levar o pecado a sério. Levar a questão do pecado em nossas vidas e a santificação extremamente a sério. Para isso, o Senhor Jesus usa as suas figuras de linguagem mais alarmantes, usa o seu modo de falar mais extravagante possível para nos fazer lembrar de que é necessário atentarmos para o problema do pecado na nossa vida. Vejam, irmãos, nós começamos no versículo 42, nós começamos lendo, na verdade, uma continuação daquilo que nós já vimos no domingo passado. No domingo passado, nós vimos como o Senhor Jesus aproveita aquela oportunidade para ensinar de que existe pessoas que, mesmo não fazendo parte daquele grupo pequeno dos discípulos de Cristo, aqueles 12 homens que andavam com Jesus, que viajavam com Jesus, havia, fora desse círculo íntimo, havia pessoas que pertenciam a Cristo. Havia discípulos de Jesus que estavam vivendo as suas vidas em cidades, em vilas diferentes, que estavam até cumprindo ou realizando milagres em nome de Jesus. E Jesus ensina os seus discípulos, especialmente o apóstolo João, a honrar essas pessoas. A dizer, olha, se você dá um copo d'água para um discípulo meu, porque ele é meu discípulo e você faz isso em meu nome, há grande recompensa para você. Em outras palavras, nós somos chamados a honrar os nossos irmãos. Nós somos chamados a ser generosos com eles. Porque isso é honroso. Porque isso é bom aos olhos do Senhor. No versículo 37, também nós lemos no capítulo 9, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Veja, Jesus pega aquilo que de menor poderia se pensar numa sociedade, uma criança, que naquele tempo era algo desprezível, algo que nem era contado bem, né? Porque eram apenas potenciais cidadãos, né? E aí Jesus pega, está vendo essa criança? Quem recebê-la, recebe a mim. Jesus, por um lado, ele honra os seus pequeninos. E agora nós temos o mesmo ensino no versículo 42. O mesmo ensino. É necessário honrar os que pertencem a Cristo. Agora de maneira negativa, como um grande alerta. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar. Veja, se você dá um copo de água para alguém que pertence a Cristo, já é motivo de recompensa. Aqui, Jesus inverte a figura. Diz, se você causa o mal de um pequenino de Cristo, é melhor que você não estivesse vivo. Essa é a figura que Jesus usa. É melhor que você morresse. Essa é a figura que Jesus usa. É bastante duro esse texto. O pecado, irmãos, é algo terrível. E Jesus começa a nos ensinar a zelar
pela santidade do próximo. Veja que coisa maravilhosa. Normalmente, quando nós pensamos em santificação, nós somos muito individualistas. Nós somos muito pequenos na nossa visão. Olhamos para mim e no meu relacionamento pessoal com o meu Deus. Tem gente que vem para a igreja assim, né? Eu vou para a igreja para adorar o Senhor. Tá eu aqui, eu e ele. Né? Tem até música que diz assim, né? Não importa a multidão, né? Só eu sei do que eu preciso, né? Isso é momento para outro momento, né? Mas essa espiritualidade, irmãos, esse tipo de religiosidade não é a religiosidade bíblica, porque a salvação ela nos alcança e nos põe em uma comunidade. E nessa comunidade, nesse corpo, nessa igreja, nós somos chamados a zelar pela santidade do nosso irmão. E aí Jesus está aqui dizendo, olha, se você faz tropeçar um pequenino meu, você está pecando, você está sendo, de fato, um grande problema no meio da igreja. O que Jesus está falando aqui? Exatamente sobre o nosso zelo, o zelo que nós devemos ter pela vida do nosso irmão. Aqui, irmãos, perceba, é claro que nós podemos dar algumas explicações nesse texto, nesse versículo. Jesus não está falando apenas das crianças, ele está falando de todos aqueles que pertencem ao Senhor. E como falhos, limitados, criaturas de Deus que somos, nós somos sempre, diante de Cristo Jesus, pequeninos. Somos filhos de Deus. Somos crianças do Senhor. Somos membros da família do nosso Deus. E Ele nos ensina a engatinhar, Ele nos alimenta, Ele nos orienta nessa vida, Ele faz com que nós demos os nossos primeiros passos. De repente nós estamos andando, mas ai daquele que faz um pequenino do Senhor tropeçar. Ai daquele que faz um pequenino do Senhor cair. Por quê? Porque os discípulos de Cristo são preciosos aos olhos de Jesus. Essa palavra deve atingir aquilo que você pensa sobre você mesmo. Se você é um discípulo de Cristo, tenha certeza, Cristo é extremamente zeloso pela sua vida espiritual. É algo que que vibra no coração do Senhor. A nossa santidade, a minha santidade e a sua santidade. E ele ameaça aqui como um pai protetor. Os nossos irmãos aqui, que têm os seus filhos. Quando de repente você sabe que chama na escola e diz assim, olha, o seu filho levou uma surra aqui de um menino mais velho. Você vai tomar as suas providências. Vai dizer, meu filho ninguém mexe. O Senhor Jesus faz isso conosco. O Senhor Jesus zela por nossa caminhada. De maneira que, e a figura que ele usa é essa, né? Nós já falamos sobre isso. É melhor que amarre uma pedra de moinho no seu pescoço, né? E eu quero que você imagine bem essa figura, né? Uma pedra de moinho. O que é um moinho? Era um instrumento usado para moer cereais, trigo, cevada, para fazer farinha. Como é que isso funcionava numa época, né, que ainda não havia tanta industrialização? É um mecanismo muito engenhoso. Duas pedras muito pesadas, que são colocadas uma em cima da outra. A de cima tem um furo no meio, onde é colocado o grão, e essa pedra ela é movida, ela é girada, ou por uma pessoa, ou em moinhos maiores, por animais, por exemplo, né? Você amarra um jumento, ele vai girando, e aquela pedra vai girando, e o grão vai sendo moído. E aí Jesus diz, olha, pega essa pedra aí.
amarra no seu pescoço e se joga no mar. Certamente Jesus está falando da morte. Jesus está falando de uma realidade dramática. Ele não está, perceba, exagerando aqui. É claro, há uma figura de linguagem, não é? Há um artifício de alerta. Mas ele não está exagerando no valor do seu ensino. Por quê? Causar o tropeço, atentar contra a pureza da igreja, atentar contra a pureza dos filhos de Deus, é um pecado. E nós aprendemos pelo nosso apóstolo Paulo. O salário do pecado é a morte. Perceba como nesse texto, irmãos, no fim do capítulo 9, o Senhor Jesus assume tons muito escatológicos. Ele fala de inferno, ele fala de fogo, fala de juízo, ele fala de morte. Ele está falando de coisas sérias. Quando nós estamos falando de santidade, seja nossa, seja do nosso irmão, nós não estamos falando de coisa pequena, terrena e superficial. Estamos falando de verdades eternas, profundas. Estamos falando de verdades extremamente importantes. Por isso, irmãos, nós precisamos avaliar seriamente qual é a nossa influência na vida dos outros. Porque nós temos influência. Ninguém é neutro. Ninguém vive a sua vida sem influenciar outros e sem ser influenciado pelos outros. Ninguém passa pela vida, não é, sem esbarrar em ninguém. Certamente você é uma influência, por exemplo, no meio da sua casa, na sua família. Certamente você é uma influência no seu trabalho, na sua vizinhança. Certamente você pode ser uma influência aqui no meio da igreja. Seja você liderança ou não. E perceba, essa palavra ela é direcionada com uma dureza ainda maior para aqueles que estão em posição de liderança no meio da igreja. Líder da igreja, a começar em mim. Ai de nós, se fizermos os pequeninos do Senhor tropeçar. Ai de nós. Por isso avalie seriamente a sua influência na santidade das outras pessoas. Que essa influência seja positiva, que seja construtiva, que você possa ensinar os outros a obedecer a Cristo, não o contrário. Porque a pior coisa, irmãos, é um crente levando um outro crente a pecar. É a pior coisa. Quando a gente vê no meio da igreja, no meio da comunidade daqueles que devem estar se encorajando à santidade, se encorajando a uma vida de piedade, de amor, de compaixão, de verdade, a gente vê, na verdade, o contrário. A gente vê crente estimulando um outro a ir contra a lei do Senhor. Abandonar a verdade e falar a mentira. A plantar intrigas no meio da igreja, arruinando a paz, que nós vamos ver mais na frente, que é tão importante aos olhos do Senhor. Não seja esse crente. Que não sejamos esses que plantam o pecado e que fazem os pequeninos do Senhor tropeçar. Pelo contrário, que a nossa influência, seja você estando numa posição de liderança ou não, mas toda influência seja positiva, que aponte para Cristo, que aponte para a palavra, que a nossa palavra, as nossas palavras sejam temperadas com sal, como o apóstolo Paulo fala, nós possamos encorajar os outros às boas obras e que o Senhor nos use como instrumentos de santificação na vida dos outros irmãos. Essa é uma responsabilidade nossa. É claro, cada um é responsável por seus próprios pecados. Cada um é responsável por aquilo que faz. Cada um será julgado por suas próprias obras. No entanto, é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade zelar pela saúde espiritual dos irmãos. E se você
E se todos nós seremos julgados pelas nossas responsabilidades, está aí uma responsabilidade que nós devemos começar a levar em consideração. Mas Jesus continua também a falar agora sobre a nossa santidade pessoal. E aqui nos versículos 43 a 46, ele traz essa figura que nos desafia tanto. Se a sua mão te faz tropeçar, se o seu pé te faz tropeçar, se o teu olho te seduz a pecar, te leva a tropeçar, a orientação de Cristo aqui é: corta a mão, corta o pé, corta o olho, porque é melhor entrar na vida tendo apenas um pé, apenas uma mão, apenas um olho, do que ir para o inferno tendo corpo inteiro, onde não lhes morre o verme, nem o fogo apaga. Essa mensagem é muito dura, irmãos. Nós precisamos, de novo, resgatarmos aqui a importância e a urgência da mensagem de Cristo aqui, acerca do perigo desses tropeços, o perigo do pecado em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer, é claro, que Jesus não está usando uma linguagem literal. Nem ele, naturalmente, intentava isso, e nem os seus discípulos compreenderam dessa maneira, e nem ninguém, de maneira séria, ao longo da história da igreja, compreendeu que Jesus estava mandando a gente se mutilar, por exemplo, por causa dos nossos tropeços físicos causados pelos órgãos do nosso corpo. É necessário interpretarmos esse texto com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de dedicação. Perceba que Jesus usa 3 partes do corpo que são extremamente importantes: a mão, o pé e o olho. Com o olho nós vemos todas as coisas à nossa volta. As pessoas que infelizmente têm uma deficiência nessa área, elas passam por muitos problemas. Elas precisam se adaptar a um mundo que muitas vezes não está adaptado a elas. Também o mesmo uma pessoa sem um dos pés ou sem uma das mãos, porque são órgãos que são importantes para uma vida comum, uma vida relativamente confortável. São órgãos úteis, preciosos, funcionais e, perceba, legítimos e criados por Deus. Jesus não está falando aqui de coisas, de realidades que não são legítimas ou são ilícitas, ou que foram plantadas por Satanás. Não é disso que Jesus está falando. A questão, irmãos, é que nós devemos reconhecer que mesmo coisas legítimas podem se tornar para nós motivos de tropeço. Coisas da nossa vida comum, nosso trabalho, um relacionamento, casamento, posição na sociedade. Às vezes, de repente, até um ofício no meio da igreja pode se tornar uma grande pedra de tropeço na vida de uma pessoa. Nesse sentido, irmãos, nós somos chamados aqui a uma inteligência na nossa santificação, a avaliarmos a nossa vida, avaliarmos os nossos dias, avaliarmos como temos vivido as grandes áreas da nossa vida e pensarmos: o que tem me feito pecar? O que tem me colocado em situações em que eu tenho que lidar com tentações? Eu tenho caído e eu tenho desonrado o meu Senhor. Como Jesus mesmo diz, é melhor, veja a linguagem de balança aqui, né? uma linguagem de reflexão. É melhor entrar na vida faltando um pé, uma mão, um olho, do que ir
completo para o inferno. De novo, está diante de nós dois caminhos. Dois caminhos são colocados: a vida e o inferno. Olha que interessante. Jesus usa aqui no Evangelho de Marcos uma linguagem que aparece bastante no Evangelho de João. A vida eterna, a vida do reino de Deus, a vida plena, a vida em abundância que Cristo veio dar. Jesus está aqui dizendo, olha, se foi essa vida que você recebeu, não é um conforto que mesmo coisas legítimas dessa vida podem te dar, é que elas podem te dar, não é esse conforto que deve pesar nessa balança, porque aquilo que nós receberemos é muito mais valioso do que aquilo que nós somos chamados a abrir mão. Tem coisa que é melhor perder agora. Nós somos chamados a avaliar aqui o custo do discipulado. Nós cantamos, né? A salvação é pela graça. E essa verdade está firme no nosso coração. Nós somos salvos pela graça, mas seguir a Cristo tem um preço. Seguir a Cristo tem um custo. O capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele é o grande tema desse capítulo. Nós aprendemos aqui, Jesus disse, olha, eu estou indo para a cruz, e se você quer vir após mim, você tome também a sua cruz. É uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, uma vida de princípios que passam agora a ser revisitados. Nós não pensamos mais como esse mundo. Nós não agimos de acordo com as regras deste mundo. São valores diferentes que estão agora diante de nós, que são colocados pelo Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, que vai no caminho à frente, que Ele mesmo tomou essa cruz, e nós somos chamados a segui-lo nesse caminho duro, mas que vai terminar na vida. Porque o outro caminho, irmãos, é confortável. Tem mão, tem pé, tem olho, tem tudo, mas vai dar no inferno. Atente para a sua santificação. É o principal projeto da nossa vida. A luta contra o pecado não é simplesmente uma questão de comportamento. Não é você fazer ou não fazer alguma coisa. É uma luta espiritual. É uma questão do coração. No campo ali da metáfora, da figura que Jesus está usando, que é algo, imagine o nível de compromisso que alguém deve ter no seu coração, o nível de decisão que alguém deve ter no seu coração para chegar à conclusão de que deve cortar a própria mão em honra ao seu Senhor. Não é algo que se faz de maneira leviana. Não é algo que se faz como quem não faz nada. É necessário um alto nível de compromisso para chegar a esse tipo de conclusão. E aí Jesus está aqui nos dizendo, lute contra o pecado no nível do seu coração. Entregue o seu coração a Jesus. Porque é nesse nível que a transformação acontece. É claro que ele está interessado naquilo que você faz ou não faz. Mas não se limite só a isso. Porque Deus vê o coração. E é do coração que procedem todos os maus desígnios. Tudo aquilo que nos faz pecar. O Senhor Jesus nos chama hoje a sermos radicais. A sermos intencionais e levarmos a sério essa questão. A levarmos a sério a questão da nossa santificação.
Mas é claro, irmãos, nós devemos contrabalancear tudo isso com o nosso conhecimento do próprio Evangelho. Jesus não está falando aqui de coisas que precisam ser feitas para que você seja salvo. Não é disso que Jesus está falando. Ele não está falando de salvação por obras. Ele não está dizendo que quem corta a mão ou outras coisas da sua vida, seja hábitos, relacionamentos, práticas, lugares que frequenta, se você fizer isso, você vai ser salvo. A questão não é essa, irmão. Jesus está falando para discípulos. Jesus está falando para aqueles que ele já chamou. São meus, são os meus pequeninos. Eu morri por eles. Eles me pertencem. Uma vida de santificação, uma vida de compromisso em santificação, não é uma vida que busca ser salva. Uma vida que reconhece que já foi salva. E por isso, irmãos, a melhor resposta, a melhor reação, o melhor caminho que está diante de nós é uma vida de acordo com aquilo que nós já somos em Jesus. Nós já fomos comprados, nós já fomos justificados, nós já fomos resgatados, nós já fomos eleitos, nós já fomos salvos perfeitamente por Cristo Jesus, meu irmão. E o que é que você vai fazer se você não vive de acordo com essa verdade? Isso é a santificação, irmãos. É quando você, meu irmão, você, minha irmã, nós vivemos de acordo com aquilo que nós já somos no coração do Senhor. Ele já nos comprou. O apóstolo Paulo escreve lá em Efésios dizendo: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, como nós cantamos. Ele diz: para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu não quero que você saia daqui dizendo ou pensando que eu preciso lidar com a questão do pecado na minha vida, porque se eu não fizer isso eu não vou ser salvo. Eu preciso lidar com o pecado na minha vida para ser salvo, porque de repente eu vou ser salvo e no final Deus olha para mim e diz assim: rapaz, esse cara é bom, essa mulher, ela é honesta, ela é verdadeira, foi uma boa cristã e eu vou salvar. Não é isso, irmãos. O Evangelho nos salva no início e nós obedecemos depois. Nós vivemos para a glória do Senhor depois. Nós somos transformados depois. Por isso, nós somos chamados aqui, irmãos, diante de um texto tão duro como esse, a nos humilharmos diante do Senhor e reconhecer que sem o Espírito Santo nós não conseguimos cumprir nada do que está escrito aqui. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E que o Senhor, o Espírito Santo, nos leve a essa inteligência. Nos leve a decisões, a resoluções na nossa vida. Claras, urgentes, importantes e que custam alguma coisa. É uma pergunta que nós todos somos chamados a fazer. É uma pergunta que me desafia. Eu que cresci num lar evangélico, desde sempre vivi uma vida de igreja, uma pergunta que me persegue. E eu sou chamado a perguntar: do que eu abri mão para seguir Jesus? O que é que eu deixei para trás? É uma pergunta que nós devemos fazer ao nosso coração. O que é que nós deixamos? O que nós abandonamos por amor a Cristo? O Senhor Jesus nos ensina que é a realidade do inferno, irmãos. É interessante nós vermos como Cristo fala bastante sobre o inferno nas páginas dos evangelhos. E a linguagem usada por Jesus é uma linguagem, de novo, dura. O inferno é retratado aqui como um lugar onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. O verme aqui é o verme da putrefação,
né, que vai comendo a carne. É bem nojenta essa figura. Mas a ideia é essa mesmo. O verme não morre, nem o fogo se apaga. Uma realidade de juízo, de condenação, que visa aqui a despertar o arrependimento. Não é simplesmente uma questão de curiosidade, né? Não é simplesmente a gente achar, encaixar o inferno no nosso entendimento teológico, mas é uma realidade que deve encher o nosso coração de temor, tremor e busca por arrependimento. Nós não precisamos ou não devemos retirar a pregação do inferno da nossa pregação do evangelho. Tem muita gente que pensa que é melhor, né? Fala sobre o inferno não, porque não atrai. Não enche igreja, não dá like. É melhor não. O Senhor Jesus não seguia essa cartilha. Pelo contrário, falar do evangelho sem falar do juízo é falar de um evangelho menor, enfraquecido, diminuído, que perde, na verdade, um dos seus fundamentos, porque se nós somos chamados a proclamar a salvação em Cristo Jesus, as pessoas precisam conhecer a verdade de que elas precisam de salvação, precisam de um Salvador e que sem Cristo estão perdidas, condenadas. Porque senão a pergunta vai ser: preciso ser salvo de quê? Se assim já está bom. O Senhor Jesus nos ensina a colocarmos a realidade do juízo e da condenação no lugar correto, no nosso entendimento da obra dele e do seu evangelho. E finalmente, irmãos, continuando o texto, no versículo 49, está escrito: porque cada um será salgado com fogo. O que significa essa expressão? Jesus está falando sobre o juízo. Ele já falou sobre a vida e sobre o inferno. E agora ele abre essa verdade escatológica. Cada um será salgado com fogo. A linguagem aqui é uma linguagem de purificação. É uma linguagem de retirada ali do campo da metalurgia antiga, em que um ourives, ele pegava um minério, uma pedra de ouro da natureza, mas ela vinha cheia de impurezas, de outros elementos que não eram preciosos. E é necessário fazer um processo de purificação. E aí, veja, a ideia aqui, ele é salgado com fogo. Sal, como esse combustível para fogo, purifica esse metal. As impurezas vão embora. Aquilo que não tem valor, aquilo que não é precioso, fica por ali. Apenas o que tem valor permanece. Apenas o ouro é que sai daquele processo. E a Bíblia usa essa linguagem constantemente, a linguagem de fogo purificador. Vai vir o fogo e vai queimar a palha. Vai vir o fogo e vai queimar as más obras. Todos serão salgados com fogo. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira carta, ele diz que a igreja será purificada pelo fogo. Veja, aqui a ideia não é um fogo de condenação, mas é um fogo de purificação. É uma obra que Cristo está constantemente fazendo na vida da sua igreja. Ele nos purifica. Ele nos purifica. E esse processo dói, irmãos. Esse processo tem as suas dores, o seu sofrimento. O ouro sofria para ser purificado.
Mas é maravilhoso nós vermos como o que redunda deste processo é para o louvor do Senhor. É para o louvor do dono da igreja. Ele repete no versículo 50 aquilo que ele já ensinou lá em Mateus capítulo 5, nós lemos: o sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? E agora ele olha para todos nós e diz: tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Como está a nossa vida? Está salgada? Ela tem passado pela purificação do Senhor? Essa purificação, ela tem consequências bastante práticas na nossa vida. Jesus mesmo, ele diz aqui, olha, tenham sal. Falando ainda na figura, na metáfora. Tenham sal em vocês mesmos. E de repente um discípulo poderia perguntar: mas o que é que isso significa, Senhor? E aí Jesus agora fala claramente e diz: e vocês tenham paz uns com os outros. Sejam santos e tenham paz. O autor aos Hebreus, ele também alia essas duas responsabilidades nossas. Ele escreve: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, hoje nós aprendemos a reconhecer a importância e a urgência de levarmos a nossa santificação a sério. Essa santificação, ela não é apenas individual. É claro, ela é individual também. Exige de nós renúncias, decisões drásticas, posicionamentos, mudanças de paradigmas, de hábitos. Mas ela também é coletiva. O Senhor está santificando a sua igreja, o seu povo. Ele quer fazer isso por meio da sua vida. Ele quer fazer isso por meio de uma palavra que você fala ao seu irmão. De repente você nem entende muito bem o porquê você está falando aquilo, mas aquilo traz consequências gloriosas na santidade da noiva do Cordeiro. O Senhor quer nos usar para purificar o seu povo. Ele quer usar a minha vida, quer usar a sua vida. Que você, meu irmão, seja usado para me purificar. Que eu tenha o privilégio de servir como instrumento na sua vida para a sua santificação. Porque isso que é igreja, meus irmãos. Isso que é igreja. Que o Senhor nos purifique e que nós possamos experimentar a paz uns com os outros. Na sua avaliação de metas, projetos, coloque a sua santificação e a santificação daqueles que estão ao seu redor, no topo da sua lista, porque é eternamente importante e eternamente urgente. Vamos orar, irmãos? Senhor, diante, Pai, de um texto tão desafiador, Senhor, não há nada que nós podemos pedir senão por misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. O Senhor sabe como está o meu coração. Sabe como nós precisamos, Pai. Nós precisamos sermos purificados pelo Senhor. Atenta para cada um de nós, Senhor. E no poder do Espírito Santo, eu te peço que, mesmo nessa noite, Senhor, haja arrependimento, haja transformação, abandono de pecados, Senhor.
Porque, Senhor, não vale a pena, nós aprendemos isso hoje, não vale a pena vivermos agarrados com o pecado, Senhor. Se aquilo que está reservado para nós é a vida plena, a vida eterna, Senhor, contigo. Porque o pecado, Senhor, ele nos promete confortos, satisfações nessa vida. Mas nós devemos saber, Pai, que ele sempre vai nos decepcionar. Ele sempre vai nos frustrar e nos envergonhar. Porque por mais que nos dê um certo prazer, Senhor, uma certa sensação de realização nesta vida, essa satisfação não é eterna. Como a satisfação que está reservada para aqueles que pertencem ao Senhor. Eu te peço, Pai, te peço por essa igreja, que o Senhor nos ensine a zelarmos pela santidade uns dos outros. Não como hipócritas, não como vigilantes do comportamento dos outros, Senhor, mas como irmãos. Como filhos do Senhor. E compreendem essa responsabilidade, Senhor, de pastorearmos uns aos outros, de discipularmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros, Senhor, fortalecermos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Nos livra, Pai, de sermos, ao contrário, encorajadores do mal, encorajadores do pecado, Senhor. Nos livra de sermos essas pessoas, Pai. Pelo contrário, que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Instrumentos nas mãos daquele que purifica a igreja. E que quando o Senhor nos provar, que possamos ser aprovados para a glória do Senhor, Pai. Nos dá santidade, nos dá paz. Esse é o nosso desejo, Pai, para a glória do Teu nome. Sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos. Também queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa em adoração. Um grande privilégio, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te peço pelos meus irmãos, todos nós estaremos retornando para as nossas casas, vamos enfrentar mais uma semana de atividades, de rotina, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos aproveitar todas as oportunidades de glorificar o Senhor. Nos livra das tentações, nos livra do mal, nos livra do pecado, Senhor. E que possamos testemunhar do Teu Evangelho. Viver de acordo com o Evangelho. Orar, Senhor. Nos enchermos com a Tua palavra. Encorajarmos os irmãos. Que seja uma semana abençoada, Senhor. Que o Senhor nos livre dos perigos. Que o Senhor esteja com aqueles que não estão aqui. Abençoa também os que nos visitam, Senhor, nessa noite. E que continuemos firmes no Teu caminho, Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, sobre toda a Igreja de Cristo, em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.